formação católica. Não me deu aquela educação para a vida. A vida tem que ter uma educação para nós podermos, no dia a dia, os problemas e ir vencendo a nossa vida. E então, já pode passar por hipótese. Então, quando nós nascemos sem nada, né? Nascemos nus, zagalhados e com fome. A própria criança, até a minha filha me contou, que ela não lhe apresentou o seio, e a própria criança foi à procura. Ela, quando nasce já com o instinto de se alimentar, já com fome, e nasce sem agasalho, né? E sem nenhuma proteção. Por isso, se não houver alguém que a proteja, a criança morre, né? Por isso, temos que compreender que nós vivemos para os outros. Nós temos que proteger a criança para ela crescer e assim a vida pode continuar. Neste exercício. Pois. Então, quando a criança nasce, ela começa a ver à sua volta, tem só como referência os pais, ela só reconhece os pais, depois vai conhecer os parentes, aqueles que são próximos. Depois, à medida que vai crescendo, vai conhecendo a informação dos professores, ela vai sempre tendo referências, vai recebendo educação e vai se elevando na vida através de organizações sociais, religiosas, políticas, e vai criando uma consciência. Mas só depois, quando ela atinge a maturidade, é que torna a sua própria consciência. É por isso que muitas vezes as pessoas com uma educação igual, chegam a certa idade, começam a divergir. Cada uma toma uma consciência. Uma pensa de uma maneira, outra pensa de outra. Não há ninguém que pense igual. Então, a consciência, podemos dizer que é o que forma o indivíduo. Aquilo que forma o indivíduo, e essa ninguém nos pode tirar. E essa aí permanece connosco. E podemos dizer que essa consciência é a própria imagem de Deus, é na forma invisível. A consciência é a forma de Deus. Deus apresenta-se na maturidade no homem como uma forma de consciência. E a criação, a imagem exterior visível. Podemos ver num iceberg. A consciência é muito complexa e nós vemos só uma pontinha que é a criação. Tudo o resto é consciência. Mesmo no próprio universo, é uma consciência universal que existe e que comanda todas as coisas. E por isso, estas referências nós temos que as ter na nossa vida. Sem essas referências, a gente fica disperso, sem termos ligar-se a alguma coisa, ou ligar-se aos pais, ou organizações, ou alguém. Se vivermos sem uma referência, a nossa vida fica sem sentido, nem sabemos. Mas depois, ganhando consciência, nós podemos tornar-se também líderes e tornar um objeto também de referência para os outros. E os outros podem seguir também através de nós e podemos assim orientar as sociedades vindouras. Né? E por isso é muito questionada esta situação que João dizia. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E eles muitas vezes não se compreendem. A ideia de Deus para o mundo era realmente que o homem ele construir um mundo onde projetasse a sua imagem e visse refletido nos homens essa imagem e visse a criatividade deles e sentisse essa alegria. E essa ideia de Deus, esse projeto de Deus para o mundo, estava refletido nestas palavras. E teria-se concretizado através de Adão. Adão e Eva era o verbo de Deus. Era aquilo que Deus queria ver realizado na Terra. Como não foi realizado, teve que preparar então Jesus para realizar essa concretização da ideia de Deus, o Logos, esse plano de Deus para o mundo estava para ser concretizado através de Jesus. Como não se realizou, falou-se na segunda vinda e nos nossos dias, hoje, podemos compreender como é que esse projeto pode ser concluído nos nossos tempos. E isto, muitos cristãos não compreendem isso e pensam que Jesus era Deus e que Deus era refletido de si. Na Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e também diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Quer dizer, então tudo, a criação reflete a obra de Deus e podemos ver que não podemos negar que as coisas não têm um efeito, nem têm
uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Não há nada que não tenha o cunho ou a consciência ou o selo de Deus. Não é preciso muitas vezes uma linguagem científica para explicar as coisas. Basta afirmar que Deus criou o universo e ponto final. Para aceitar é necessário, primeiramente, crer, afinal, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se vê. Por isso, a gente, se vivermos só na expectativa, não sei, não acredito, não sei, porque não acredito, não compreendo. Então, isso é muito vago. Temos que pensar assim, eu não sei, mas tem que haver uma razão. Não compreendo ainda, mas tem que haver uma razão. Tem que haver uma razão para as coisas e eu não compreendo. Então, nós temos que pôr essa questão dentro de nós. Temos que pôr essa questão. E isso é o aspecto da fé que nós devemos ter dentro de nós, que depois vem ser concretizado através da nossa vida. Quer dizer, nós iniciamos, praticamente afirmamos as coisas, mas não temos a certeza delas, mas com a vida vamos vendo que elas têm uma razão de ser. Tudo tem uma explicação. Nós podemos ver presente até no próprio cromossomo humano, podemos ver presente a obra de Deus, que ele, aqui nestes filamentos encontra-se memórias. Isto praticamente pode estar uma biblioteca aqui escrita dentro, de informação. Uma biblioteca de informação dentro destes cromossomas, né? E isso permanece de ser para ser. Quer dizer que no início houve uma informação que foi registada, foi posta dentro de pequenos conteúdos e depois foi propagada através da história. E esta informação permanece para sempre. E vem até nós, através do nosso crescimento, está na criação, está em tudo essa informação. Então, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, temos que ter... O tempo é fundamental. Se nós não compreendemos, não tivermos a noção do tempo, perdemos uma vida sem fazer nada, né? Então temos que saber gerir o tempo. Como é que o tempo é gerido na nossa vida? O tempo, já no tempo de Jesus, dizia, mas amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Já no tempo de Jesus se tinha a noção da relatividade, quer dizer, que o tempo é relativo, quer dizer, a concepção do tempo é criada em nós. Ela, na realidade, é diferente no exterior. Quer dizer, há um plano para realizar. Nós temos, na nossa vida, temos 60 anos ou 100 anos para viver. E esse tempo é-nos dado e temos que o gerir bem. Mas no plano de Deus, pode haver 1000 anos para realizar uma obra. E Deus prepara, durante 1000 anos, essa obra. E tudo é feito assim, em ciclos de tempo. E nós temos que saber como usar esse tempo e como é que concebemos. Mesmo as estrelas, elas partem de moléculas que se agregam e depois desenvolvem estrelas. As estrelas tornam-se maiores, depois elas quando atingem a maturidade, elas ou explodem ou implodem. Quando explodem, criam as supernovas, que dão origem aos planetas que nós habitamos. E quando implodem, criam as anãs brancas, que são a concentração de estrelas de neutrões ou de muita concentração de energia em pequenas massas. Por isso, o próprio universo tem um ciclo. Há um ciclo de origem e de ciclo. E a nossa referência hoje para a vida, para o nosso tempo, nós referimos em relação ao Sol. A gente considera a rotação da Terra um ciclo. Então são 365 dias, é o ciclo que nós concebemos para a nossa vida. E a rotação em si, a translação em volta do Sol é o ano e a rotação é o dia. Mas se nós vivêssemos em Marte, a nossa vida seria o dobro, porque Marte seria metade, porque Marte demora 2 anos à volta do Sol. Demora o dobro da Terra. Se fosse inverno, já era o contrário. Quer dizer, a nossa vida era maior, tínhamos mais anos. Tudo tem uma referência. Tudo é referido em relação a um ponto. O Sol é a nossa referência. Por isso, a nossa vida, os nossos anos, são referidos em relação à rotação da Terra. Por isso, é que nós concebemos assim a vida, né? Mas a nossa galáxia também roda. Nós estamos naquele ponto da galáxia, ela também tem uma rotação em si. E sabem quantos anos galácticos tem o nosso sistema solar?
quantos anos é que vocês pensam que nós existimos? Quem é que tem a noção de quantos anos é que é? 18 anos só. A nossa galáxia só tem 18 anos. Quer dizer, o ciclo de Deus, ao fazer, só fez 18 rotações em volta da galáxia. Quer dizer, ela demora 320 milhões de anos a fazer uma volta. Por isso só temos, é muito jovem, a nossa galáxia é muito jovem, está na metade da idade. Ela daqui aos 40 anos, a nossa galáxia, o sistema solar também, também vai acabar porque ele tem um ciclo. Deus concebeu as coisas em ciclos e assim a nossa galáxia está na metade da idade. Estamos na metade da idade da nossa galáxia. Daqui a 20 anos galácticos, deixa de existir o Sol e a Terra. Né? Experimenta a Terra deixa de existir, o Sol depois pode se converter noutra forma de estrela. Por isso, é um conceito. O tempo é um conceito que nós temos em relação a alguma coisa, uma referência. Mas aqui o tempo para Deus, quer dizer, só tem 18 anos o nosso sistema solar. Né? 18 anos galácticos. Né? Por isso, nós vemos que o próprio universo é formado de muitas galáxias e elas também têm um objetivo, há uma rotação. Há tudo um processo a circular que nós não sabemos muitas vezes como funciona, mas há um propósito em tudo. Tudo tem um propósito e tudo tem uma origem, um desenvolvimento e um fim, né? E estas aqui são estes aspectos Por isso, são questões que hoje estão a ser estudadas e estão a ser ainda admiradas, mas num futuro próximo nós vamos ter uma visão do mundo diferente do passado. Quer dizer, mesmo hoje há um satélite que está a fazer visualizações que não fazia antes, é o web, e ele hoje apontou em zonas do universo que não devia de existir nada, porque lá pensava-se que o mundo tem 15 mil milhões de anos, e naquele ponto não devia de haver estrelas, e as estrelas estão lá, como fossem ainda autênticas. Quer dizer que há alguma coisa que ainda não descobrimos, que hoje está-se a descobrir, e nos próximos anos a nossa educação vai ser diferente, porque vamos fazer descobertas que ainda não percebemos. Por isso, nas leis naturais, ninguém hoje pode negar que existe a polaridade, que existe a dualidade da partícula-onda, que existe o género masculino e feminino e que existe o vegetal e o estado vestível. Ninguém pode negar isto. E quem negar quer dizer que está a ir contra a natureza, está a ir contra as leis. E mesmo na formação, e tudo tem uma formação, crescimento e maturidade, por isso ninguém pode negar também que as coisas têm um tempo de desenvolvimento, nada aparece espontâneo, tudo tem um tempo de desenvolvimento. O próprio universo teve um tempo de gestação em que tudo era só partículas que existiam no início, que deram origem aos átomos, veio o desenvolvimento da matéria, e a gravidade começou a formar, a unir a matéria, e a matéria em choque criou altas temperaturas, e essas temperaturas criaram elementos mais pesados. Se a temperatura for a menos de 273 graus, as coisas param, não há tempo nem há espaço, quer dizer, fica tudo sólido, para tudo, não há movimento. Só quando há energia, o movimento vem da energia, das partículas, as partículas ionizadas ou dão energia à matéria e a matéria tem movimento. Este movimento é que cria o tempo. O tempo vem do movimento de tudo. Se não houver movimento, não há tempo. Então, a própria gravidade cria todos os elementos visíveis na natureza. Ele entra em grandes pressões, desenvolve-se altas temperaturas, as temperaturas fundem os átomos e os átomos tornam-se mais pesados uns com os outros. Até entramos da partícula base, que é o hidrogênio, até as partículas mais pesadas, como o urânio, o ouro e esses elementos mais pesados. E depois, ao desenvolvimento e na maturidade, é quando as partículas, quando a gravidade atinge altos níveis de contração, onde absorve muita matéria, ela tende a puxar toda a energia, a eliminar o espaço, tende a reduzir o espaço e o próprio tempo. E então
funde-se tudo, entra-se na singularidade, onde é um ponto só, concentra toda a energia à sua volta, e tempo e espaço, que é a energia de tempo e espaço, e liberta as radiações em forma de calor, como disse Stephen Hawking, que é o que se chama os buracos negros, libertam essa energia na forma de partículas, novamente. Essas partículas que irão novamente formar a matéria. Quer dizer, este ciclo fecha-se todo assim. Na formação, crescimento e maturidade do universo, há um ciclo que se renova sempre. Não sei se estão a compreender estes aspectos, né? O próprio universo tem uma origem, um desenvolvimento e um fim. E a gente pensava que somos eternos, ou que as coisas são eternas, mas não, tudo tem um ciclo. A nossa vida tem um ciclo, o universo tem um ciclo, tudo tem um ciclo. Pronto, então, mas este ciclo é para, digamos, o ciclo não tem um objetivo, é levar o homem a ter consciência de si e de apreciar, porque se nós não podemos contemplar ou apreciar ou ver a beleza das coisas, as coisas não existem. As coisas só existem quando as podemos apreciar, né? Por isso, a consciência é que nos dá essa apreciação. Os animais não podem apreciar, nem contemplam, nem têm essa noção. Por isso, para eles a existência não existe. A realidade não existe. Quer dizer, eles vivem, sobrevivem pelo instinto. Mas nós temos de ter a consciência. A consciência é o que nos dá a noção do tempo e é a frequência de relação entre duas identidades. Quer dizer, quando duas coisas entram em relação, a frequência é o ciclo. Por exemplo, o ciclo de um micróbio, o ciclo de vida é pequeno, ele pode viver poucas horas ou poucos minutos. O ciclo de uma tartaruga é grande, porque ela tem um processo de metabolismo lento e pode durar 400 anos. Né? O ciclo, tudo tem um ciclo na vida, e esse ciclo é que dá o tempo. Né? E o espaço é a zona criada. Cada ser, nós na nossa vida até temos o nosso espaço. O nosso espaço é a nossa relação com os indivíduos, então nós criamos um espaço. Mesmo na área dos negócios, os negócios são espaços que as pessoas criam e são tipo clubes. E eles relacionam-se uns com os outros naquele espaço, e ficam ali durante uma vida e criam aquela situação. Por isso, isto são tudo realidades relativas. Nós temos que compreender que esse é um desenvolvimento que se cria, que nós criamos a noção do tempo e de espaço e vivemos assim as nossas vidas. E pela minha experiência que eu tive, vejo que realmente a gente criamos este tipo de relações, interligações, quer dizer, são tudo ligações que a gente faz. Fazemos ligações àquela e ficamos assim ligados e criamos este tipo de atividades, né? Por isso, a vida no universo dizem que é 15 mil milhões de anos, mas este vai ser retificado, entretanto, daqui a algum tempo vai ser retificado, já não será isto, será muito mais, ou então tem de dar. As civilizações há 10 mil anos, por isso a primeira civilização suméria, só há 10 mil anos é que nós temos a noção do que que temos escrito do que é como é que o homem apareceu na Terra. Os primeiros registros escritos foi há 5 mil anos, foram realmente o primeiro alfabeto, o cuneiforme da Suméria, e os primeiros livros da Bíblia foi há 3.500 anos. Ora, há 3.500 anos há uma pessoa que realmente entrou num palácio dos faraós e teve o controle da biblioteca e teve essa formação. Quem era essa pessoa? Quem era a pessoa que há 3.500 anos nos deu estes conhecimentos? Moisés foi para o palácio de Faraó. No palácio de Faraó havia informação suficiente para ele poder escrever a Bíblia, os 5 livros primeiros da Bíblia, né? E deu-nos essa informação, realmente é mais próxima dos 10 mil anos, praticamente, que o homem apareceu. O homem como consciente. Adão e Eva foram os primeiros seres conscientes que apareceram na Terra. Porque os pais deles já não tinham essa consciência. Adão foi o primeiro homem consciente e Eva foi aquela que devia ter se unido a Adão e tornar-se essa primeira ser consciente da Terra.
Por isso, Adão e Eva também tinham pais biológicos. Eles não foram criados do nada. Foram criados por alguma maneira. Por isso, não podemos dizer que, praticamente, como a Bíblia diz, há 6.000 anos que o homem existe sobre a Terra. Pronto, então isto aqui é as primeiras informações, o primeiro alfabeto que houve, até é parecido quase com o coreano. Eles arranjavam um pauzinho em forma de triângulo, eles criavam uma base de barro, argila, uma base de argila, e escreviam assim, imagina no telemóvel, giravam o pauzinho de um lado e do outro e escreviam as mensagens, e depois aquilo secavam aquilo e mandavam isto mensagem. Isto eram os postais de ilustração há 10.000 anos, né? Era este o alfabeto, e graças a esta informação que ainda foi retida, ela ainda se pode ser lida e pode ser compreendido esta civilização. E ainda temos vestígios da primeira civilização, quer dizer, praticamente desde Adão e Eva ainda temos informação. Por isso não vivemos na fantasia, que muitos dizem que a Bíblia é uma fantasia. Não é, ela tem uma formação. Porque estes registros ainda existem e explicam as coisas como eram nessa altura, como é que eram feitos. Então, como tudo nessa altura era na base do barro, o barro era a cerâmica, não havia o aço e a madeira, mesmo a madeira deteriorava-se e o barro conservava-se. É por isso que dizem que o homem foi feito do barro, porque tudo era feito de barro. Né? O conceito nessa altura era o barro é que dava a formação a tudo, era para conservar os alimentos, para cozinhar, para comer, era tudo na base do barro. Então, como era a idade do barro, e então ficou tudo conservado assim, e então nós dizemos que o homem foi feito do barro. Mesmo que as pessoas neguem Deus, nós, através de um estudo induzido, partindo do homem, nós chegamos à conclusão que Deus existe. Porque Deus não é o criador das ciências. Deus só constata, investiga. Deus só investiga as ciências, mas não é o criador. Então, o homem existe como homem e mulher. Então, Deus tem que ser homem e mulher. Quer dizer, de um estudo, em vez de ser de cima para baixo, de um estudo de baixo, quer dizer, Deus existe e criou todas as coisas, nós podemos dizer, o homem existe, então projetou a sua imagem para cima. Então, se o homem tem vontade de amar, a vontade de exprimir a arte, a criar e formar a religião, é porque Deus também tem esse desejo, né? Se o homem planeia, cria números, matemática, geometria, é que realmente Deus também planeou tudo e há números que Deus criou para realizar tudo. Se o homem executa, através da física, da ordem e da lei do quantum, o que é o quantum? O quantum é a unidade mínima da energia, chama-se quantidade, é uma palavra latina, quantum, unidade mínima de energia. E o Planck é a unidade mínima de tempo. São as duas constantes. E é por isso que eles identificam, mas ninguém sabe o que é. Nunca se mediu, nem nunca ninguém medirá, nem ninguém saberá o que é o quantum. Né? O homem altera, através da química, nós podemos conseguir os elementos, cozinhar, fazer, é tudo uma química que faz estas misturas, podemos alterar, o homem altera. Através da geologia, podemos construir as casas, fazer tudo isto, são processos que o homem faz, então Deus também usa estes processos na criação. E o homem copia, também através, a gente reproduz, a gente pode alterar as coisas, pode fazer alimentos transgênicos, podemos fazer, alterar a criação através da biologia genética. E depois, nós vemos que na natureza existem números constantes que permanecem em tudo. Temos aquela constante ali que é infinitesimal, por isso ela está presente no nosso corpo humano, está presente na natureza, nas árvores e tudo, e é infinita, o número é infinito, por isso não existe nenhum ser parecido, não pode existir nenhum ser parecido, as nossas impressão digital, cada um é distinto. Porquê? Porque se é infinito, o infinito tende sempre a ser diferente. O último número tende sempre a ser diferente. Cada pessoa é diferente do outro, porque a combinação das coisas tende sempre a alterar-se. O que tende para infinito. Por isso nada pode ser, não existem seres iguais. Porque se fosse inteiro, fosse um número inteiro, as pessoas eram todas mais ou menos iguais. Né? Mas como é infinito, não são iguais. É por isso que as impressões digitais são diferentes. São estes aspectos, às vezes nós não compreendemos, mas agora compreendemos porque é que a nossa impressão digital é diferente uns dos outros, né? Porque as constantes universais são infinitas, né?
mesmo o pi, 3.141619, esse número que vem de infinito, porque o círculo é um círculo, é um número infinito de lados, né? Mesmo as coisas, quando foram criadas a partir a anta, criaram pedras para o homem se agasalhar, pôs uma pedra por cima e assim não subia em cima. Depois foi desenvolvendo, criou a palha, formou as casas. Depois viu que podia criar zonas mais com mais casas e mais protegidas, e depois pode criar próprias cidades. Quer dizer, a criação é uma evolução de projetos, não é a evolução, não é a evolução, é a criação na evolução dos projetos. Há uma evolução, mas é porque o homem está a melhorar. E assim também a evolução das coisas também é assim. Há sempre para melhorar os aspectos. Por isso, a aprendizagem tem que ser natural. As pessoas vão imitando, seguindo a tradição, ou podem ir aprendendo através dos estudos ou da profissão, e depois é uma aprendizagem consciente, que é a pessoa que tem noção dos outros, e a ter a noção dos outros é uma atividade religiosa, intuitiva, que a pessoa tem necessidade de ir ao encontro dos outros, né? Depois temos a receber informação, temos de ter cuidado com a informação que temos de ser curiosos, saber selecionar a nossa informação, qual é o interesse que nós temos e selecioná-la, porque há tanta informação hoje no mundo, tanta informação, a maior parte dela é lixo, né? Quer dizer, agora temos de selecionar bem a nossa informação, saber o que é importante na nossa vida, o que é importante, o que é que pretendemos. O conhecimento depois, dentro de nós, a informação e depois o conhecimento, nós adquirimos através da nossa experiência, da vida prática, nós ordenamos e memorizamos através de sistemas de repetição, porque se nós não aprendermos através desse sistema, a nossa vida tornava-se muito cansativa. Se não for a quase automática, a gente trabalha porque é automático, fazemos isto, fazemos em automatismos, porque já temos o conhecimento e então criamos um automatismo. Se a gente tivesse sempre a memorizar e tudo, tornava-se muito cansativa a vida. Então temos que fazemos as coisas de modo a que elas se tornem automáticas, e então nos cansa. A gente faz as coisas, varre, limpa, faz, cozinha, todos os dias a mesma coisa, porque porque já se tornou em automático, porque já temos esse conhecimento. E depois a sabedoria é a aplicação na vida do bem-estar e alegrias comuns. Quer dizer, as pessoas sabem que têm que criar melhores condições para os filhos, e assim as gerações vão deixando aos filhos melhores condições para eles viverem. Isto é sabedoria, porque se as pessoas não se interessassem pelos outros, chegavam ao fim da vida, olha, desenrasca-te tu, que eu já fiz a minha vida, né? Mas nós queremos deixar melhores condições. E então nós vamos preparando o mundo para viver melhor. Quer dizer, o mundo vai progredindo para poder criar condições melhores para os outros. Isto chama-se a sabedoria da civilização. E hoje, se muitos jornalistas querem adquirir assim fotos, têm que vir à nossa igreja. Porque hoje podemos ter orgulho. Hoje podemos ter orgulho que a nossa igreja tem este tipo de fotografias, né? de gerações, de raças misturadas, e realmente podemos se orgulhar realmente da nossa igreja por ter esta informação. E depois, então, o homem, então, teve esta evolução no conhecimento, foi se desenvolvendo e queria explicar tudo através da razão. Mas por isso criou-se o microscópio, criou-se o telescópio, e tendemos a dar explicação para tudo. Mas as interrogações muitas vezes vêm a maior parte dos cientistas, não sabemos explicar isto, ainda temos isto a explicar. Mesmo hoje o universo tem a energia que não se consegue explicar de onde é que ela vem. Praticamente eles só conseguem explicar 5% da matéria e 15% de energia. O resto não sabem o que é. Por isso eles estão em muita informação. Mas tendem a dizer, no futuro a gente pode explicar. Mas não podemos estar à espera do futuro, porque o futuro pode ser daqui a 1 milhão de anos e não podemos chegar lá para compreender as coisas, não é? Os conhecimentos são tão vastos que não podem ser absorvidos por uma única pessoa como no passado.
até ao século XVII, as pessoas estudavam praticamente as matérias todas. O caso de Leonardo da Vinci era médico, era engenheiro, arquiteto, era militar, tinha todas as funções, né? Até o século XVII, as pessoas compreendiam tudo. O médico fazia, os físicos, eram os médicos, faziam todos os aspectos. Mas a partir do século XVIII, com muitos conhecimentos, começou-se a especialização, quer dizer, começaram-se as pessoas a especializarem e não poderem absorver o conhecimento todo. E então o humanismo veio também dar um aspecto humano ao conhecimento, quer dizer, isolando Deus do homem, quer dizer, o homem tem que viver como ele basta, né? O homem é livre, tem que fazer as suas escolhas, agindo bem é feliz, e agindo mal fica com remorso e angústia e tristeza, né? E então veio dar isto, mesmo sem a presença de Deus, eles querem dar um sentido à vida, né? No século XIX, a revolução, deu-se a revolução industrial, começou-se a ver o poder, o absolutismo, que o rei mandava em tudo, começou a tornar-se a democracia, o liberalismo, e depois criaram-se sentimentos antirreligiosos, depois o laicismo, o ateísmo, e o ateísmo é interessante. Sabem onde é que nasceu o ateísmo? Como os pensadores, como é que ele nasceu? Foi do terremoto de Lisboa, de 1755. Porque nessa altura Portugal era como uma referência religiosa, Portugal ou Lisboa. Então, no dia 1 de novembro, que era o dia de Todos os Santos, as pessoas estavam na igreja às 9 da manhã quando houve o terremoto, e muitas pensavam, nascemos daqui porque isto Deus protege-nos. Então morreram nos destroços das igrejas. Então os pensadores disseram, então se Deus assim é bom e protege as pessoas boas, aquelas pessoas ali, estava tudo com boas intenções e foram mortas. Então Deus não pode ser bom, né? E então daqui nasceu o ateísmo. Começaram os pensadores a dizer assim, na base deste exemplo, começaram a dizer, Deus não pode ser bom porque ele matou os crentes, né? E então começou a desenvolver-se o ateísmo a partir daqui do século XVIII. E depois os confrontos partidários, quer dizer que as pessoas começam a ver o mundo como uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade individual. Então o socialismo e o liberalismo estão em conflito. E hoje vemos o mundo mesmo dividido a metade, quer dizer, em todos os países é quase 50% anda ali as visões do mundo são aquelas ali. E variam, andam assim, nem temos um mundo socialista, nem temos um mundo liberal, anda ali a metade, está mesmo a metade. Depois, agora o século XX, as especializações do conhecimento, cada pessoa agora só sabe uma coisa, a gente vai falar de outra coisa, não sabe nada, a gente fala com um advogado, só sabe de leis, fala com um médico, só sabe de vírus, fala com um engenheiro, só sabe de construções, quer dizer, eles não sabem outros temas, quer dizer, só sabem, estão especializados só naquilo e só falam daquilo e ignoram isso. É por isso que hoje há muita separação, as pessoas não querem saber dos outros, querem, isto é a minha vida, eu só sei isto e não estão para saber outras coisas. Então dão a responsabilidade às máquinas de fazer os cálculos e fazer. Hoje as pessoas já nem fazem nada, né? Eu não sei fazer, mas a máquina vai me responder por isso. Confia-se nas máquinas que eles vão fazer o trabalho deles, né? E agora vemos que no século XXI a situação agravou-se muito porque não há coordenação entre as áreas de conhecimento. Os jovens já não sabem o que é educação. Há muitos que confundem, dizem que as epístolas são as esposas dos evangélicos, digamos, os discípulos. Não, as epístolas são as esposas dos discípulos, os discípulos e as epístolas. Eles confundem. Não tem formação, não há formação. Mesmo o sistema financeiro, não há nenhuma legislação que possa controlar o dinheiro a nível mundial, ele escapa, não há ninguém que diga o dinheiro deve estar aqui ou ali, não há legislação, quer dizer, os ladrões estão tranquilos, podem esconder o dinheiro em qualquer parte, e por isso hoje muitas vezes diz a democracia não tem resultados porque ela leva ao poder pessoas ainda mais corruptas daquelas que estavam antes aí, por isso está-se uma grande confusão, por isso não sabemos qual o futuro que nos virá. Mas, no entanto, a gente, através da consciência, podemos compreender
que Deus habita no homem. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, nós, a consciência é que nos dá a existência de Deus, e isso é a prova que o homem pode mudar. Ele pode mudar a vida. Através da história, vemos que a história tem padrões e repetem-se. Muitas vezes a história repete-se, e por isso podemos ver que a história tem um propósito. A história tem um propósito, tem um fim em vista. Como há um tempo de vida, e a própria história tem um ciclo de vida. A história tem para chegar a um resultado final, que é a realização do plano de Deus. O plano de Deus que ele queria para Adão e Eva. E através da ciência, podemos observar a natureza no interior e no exterior, e podemos ver que Deus realmente tem um plano e faz as coisas muito bem feitas, só que o homem ainda não os pode apreciar como deve ser. Pois o conhecimento é muito vasto, somos limitados no espaço e no tempo, a aprendizagem é individual, agora cada um tem que fazer essa aprendizagem, e o conhecimento deve ser testado através da nossa vida. À medida que nós vamos crescendo, a gente acreditamos nesta coisa, mas muitas vezes, mas que ela tem efeito. Mas temos que a pôr em prática. Eu acredito, eu vou realizar, vou propor, vou avançar, vou fazer, e vamos ver que tem resultado. Temos que pôr em prática o conhecimento. Sem experiência, sem experimentar o saber, não temos emoções. Quer dizer, por isso, se nós não... A nossa vida, nós vivemos de sentimentos. Nós vivemos para ter relação uns com os outros e sentir as coisas, não é? Não é o alimento que nos faz feliz. O que nos faz feliz é sentir a energia e o amor dos outros, sentir uma boa atmosfera à nossa volta. Isso é que nos faz feliz, não é? Porque muitas vezes a gente come e sente-se ainda mais insatisfeitos. Às vezes não é a comida que nos faz felizes, mas é o sentimento que está por trás das coisas, não é? O crescimento é feito de emoções, quer dizer, nós vivemos de emoções, quer dizer, a gente recorda as coisas boas do passado, nós recordamos o mal, recordamos os sentimentos que da infância, recordamos a beleza das coisas, são emoções. Não recordamos o que é que a gente comeu há 10 anos, ou o que é que a gente viveu há 10 anos, recordemos o que nós sentimos nesse tempo. Por isso, há muitos que passam a vida só a estudar só uma coisa, uma particularidade, e depois chegam à conclusão que conhecem pouco, e muitos próprios biólogos dizem que ainda descobrimos, só temos descoberto 15% dos aspectos da vida. Por isso, está-se a focar só em pequenas coisas, muitas vezes perdemos a vida toda a fazer só um estudo que pois não tem resultados para a nossa vida. Quer dizer, nós até temos a experiência que para estudar uma partícula, era um conjunto de cientistas na Suíça, durante 15 anos a fazer testes, todos os dias, 15 anos a fazer um teste para descobrir que aquela partícula é que dava massa aos átomos, né? Uma partícula que era já falaram do bosão de Higgs, né? Chamavam de partícula de Deus. Porque a energia toda não tem massa. Então, a massa como é que aparece? Tem que haver alguma coisa que justifique a massa. Então, tem que haver uma partícula que dê massa à energia, né? E eles andaram durante 15 anos à procura. De uma partícula que existem centenas de partículas. Não existe só uma, existem centenas. O átomo é composto de centenas de partículas, né? Não é uma bolinha que lá está. São formas de energia muito reduzidas. Por isso, nós temos sempre de definir a nossa vida. Ou queremos seguir um Barrabás ou queremos ser Jesus. A gente tem sempre esta opção. O que é que a gente decide? Vamos de um lado ao outro. E então, esta decisão do povo há 2000 anos deu origem realmente à libertação de Barrabás, e Barrabás ficou todo satisfeito. Realmente ele sentiu uma bênção de Deus e veio... Os descendentes de Barrabás é que formaram o islamismo. Isto, e às vezes, o nosso pai uma vez disse isso, e eu vi, caramba, não sabia. Porque eles deu a libertação a ele, e através deste, ele conseguiu criar os seus discípulos e formar, 600 anos depois, o islamismo.
Isto foi consequência de uma atitude de um povo, né? De escolher. Pois o cristianismo, na base da morte de Jesus, foi muito atribulado, foi difícil ele realmente expandir-se, mas ele conseguiu através de Paulo, ainda hoje a verdadeira mãe disse que é o exemplo de Paulo, tem que ser um lado prático da vida, porque se não fosse Paulo também não existia cristianismo, ele é que deu impulso, é que deu a propagação ao cristianismo. E então o tema de hoje é o ciclo da nossa vida e as consequências, os resultados. Os resultados. Então, quando nós testemunhamos, a gente pode ir com as melhores intenções, pode fazer tudo bem, mas depois há pessoas que podem não compreender e estragam todo o nosso trabalho. E temos o caso de Francisco Xavier, chegou ao Japão, ele foi até aceite lá pelos samurais e pelos os líderes daquela época, eles ainda conseguiram fazer alguma coisa de bem, mas depois vieram os outros, vieram os comerciantes, começaram a fazer negócios, introduziram as armas no Japão, havia os holandeses, nesta altura havia a guerra religiosa na Europa entre os católicos e os protestantes, os holandeses seguiam já o conceito protestante, e então entre os portugueses e os holandeses começou a haver conflito, e introduzir as armas, e os japoneses começaram, então, mas estes povos vêm aqui falar da paz, vêm falar do mundo melhor, e entre eles há guerra. E então os japoneses fecharam-se e perseguiram os cristãos, não aceitaram essa doutrina, né? E então o Japão não conseguiu se tornar cristão. Nós vemos que todo o mundo praticamente, os Estados Unidos, a Rússia, a Europa, a América do Sul e a África, praticamente já o cristianismo está implantado já de raiz, mas no Japão não conseguiu implantar-se. Na China também foi um italiano, chegou à China, também conseguiu esquiar ao Palácio do Imperador. O palácio recebeu muito bem, porque ele era um grande estudioso e ele apresentava ciência ao Imperador, e o Imperador realmente aceitou muito bem, e era a perspectiva que a China podia tornar cristã. Vieram outros missionários, começaram a ter atitudes diferentes, começaram a não seguir, porque este italiano, seguiu a tradição chinesa, vestia-se como os chineses, seguiu os preceitos japoneses e não foi contra a cultura chinesa. Aceitou a cultura chinesa e seguia a cultura chinesa. Os outros começaram a impor regras e os chineses não gostaram e também os expulsaram, né? Também foram perseguidos. E Gandhi também foi outra experiência. A Índia podia ser hoje cristã. Gandhi vivia na África do Sul, ele era advogado e ele estudou a Bíblia, e ele dizia que o cristianismo é uma religião autêntica, né? E ele então foi um culto cristão e foi perseguido devido à raça dele, foi perseguido, foi maltratado, ele ficou realmente muito chocado. Ele então disse uma vez que eu não sou cristão por causa dos cristãos, não é por causa de Cristo. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. E ele, realmente, na África do Sul, se tivesse tornado um bom cristão, ele poderia ter regressado à Índia e podia ter influenciado a Índia no cristianismo. Mas ele ficou com esta revolta, não pôde fazer isso, né? Quer dizer, houve bons testemunhos e maus testemunhos no cristianismo, que às vezes um trabalho bem feito de uns é destruído por outros. Isto é muito importante, a gente compreender estas situações, que saber respeitar as coisas como estão e poder melhorá-las, não ir impor a nossa regra e saber como fazemos. Então, o cristianismo baseou-se nesta doutrina, na doutrina da morte de Jesus, quer dizer, houve uma certa confusão, mas eles conseguiram reunir-se, após a morte de Jesus, conseguiram reunir-se. O primeiro concílio foi de Jerusalém, foi poucos anos depois da morte de Jesus, onde realmente eles começaram a definir a doutrina e a tradição para o futuro do cristianismo. Mas isto muitas vezes não aparece na história, mas eu sei que este foi o primeiro, eles dizem que o primeiro concílio foi o concílio de Niceia, mas este teria sido o primeiro encontro onde eles definiram realmente as doutrinas a seguir e o processo a seguir.
a perseguição e o desejo missionário, a vontade de destruição de toda a criatura, levou os cristãos para fora da Palestina. Então eles começaram a saber que, ao serem perseguidos, eles então saberem, se aqui não nos aceitam, nós vamos para outras terras. Vamos para outras terras a anunciar a boa nova. Né? E durante esses 30 anos viveram quase como na clandestinidade. Né? Expandiu por todo o Império, chegando a todas as grandes cidades, inclusive a capital de Roma, o fim do mundo, que eles consideravam Roma o fim do mundo. E eles então conseguiram, os apóstolos conseguiram chegar a esses pontos. Vê-se aqui no mapa como é que eles passaram tribulações para chegar até lá. É uma viagem da Palestina para Roma não era fácil, né? E demorava muitos dias. Então, a mensagem de Jesus foi propagada do Oriente para o Ocidente, da Palestina para a Ásia Menor, da cultura judaica para a cultura grega. Nós temos muita informação grega na formação católica, na formação cristã, da realidade rural para a realidade urbana, passou das aldeias para as cidades, das comunidades ao redor das sinagogas para as comunidades ao redor das casas e preferidas das grandes cidades da Ásia e da Europa. O cristianismo expandiu-se assim nesta forma. Não é? As comunidades que surgiram pequenas e frágeis levavam a sério a mensagem de Jesus e foram os outros a reconhecer isso. Em Antioquia, para distingui-los, deram-lhes o nome de cristãos e começaram assim a adquirir a sua própria identidade. Os Atos Apóstolos relataram a beleza e o vigor dessas primeiras comunidades. Nós vemos que não foram os cristãos que se foram batizados como os outros é que começaram a chamar cristãos. Foram reconhecidos pelos outros, reconhecidos como cristãos. E hoje, ainda há pouco tempo, estava uma notícia a dizer onde é que o cristianismo hoje está a desenvolver mais. Qual é o país do mundo que está a desenvolver mais? Eles no Irão, porque o Irão é proibido o cristianismo. Então, os cristãos lá não é através de testemunhos. Eles agem só por testemunho, quer dizer, só por ações. Eles fazem por ações, quer dizer, se calhar de ofertas, de atenção aos outros, de apoio. Então, o cristianismo desenvolve-se não por palavras, por ações. Então, o cristianismo está a se desenvolver muito graças a isso. Diz que há uma revolução cristã dentro do Irão devido ao testemunho, quer dizer, através das ações. E Jesus diz, através das ações vocês serem reconhecidos. Não é através das palavras, das ações. E por isso nós estamos à espera também da Igreja de receber um Edito de Milão. O Edito de Milão, que é o reconhecimento oficial, que é uma igreja boa, que realmente deve ser aceita. O imperador Constantino e o imperador Licínio encontraram-se e disseram que o cristianismo, em 303, era reconhecido oficialmente. E então, a partir daí, os cristãos puderam ter a atuação livre de fazer as coisas, né? E hoje a verdadeira mãe também está a pedir realmente esse aspecto, que as pessoas têm que levar as nações a reconhecer o trabalho e a aceitar, tornar-se oficial. O trabalho torna-se de Estado. Ele dizia, eu e Constantino e Licínio, eventualmente encontramos em Milão. Nós pensámos que, entre outras coisas, que seriam para bem de todos, as argumentações acerca da referência da divindade devem vir certamente antes, de forma que nós devemos garantir aos cristãos e outros total autoridade para seguir a religião da sua escolha. Além disso, no caso dos cristãos especialmente, nós acreditamos melhor ordenar estes lugares que eles costumavam reunir-se. Devem ser restituídos aos cristãos sem pagamento. E os próprios imperadores disseram que os cristãos realmente deviam ter liberdade de culto e ser restituído tudo o que foi tirado sem pagamento. E hoje também tem que ser reconhecida pelas autoridades que todo o trabalho que a nossa igreja está a ser feito é um trabalho válido, é um trabalho que tem futuro, é um trabalho que pode ter aplicação na vida e pode melhorar a sociedade. É este o nosso trabalho que nós temos que fazer, é tornar o reconhecimento dos Estados um trabalho válido, né? Não só por palavras, mas por publicar que realmente vai ser reconhecido e vai ser aceito. É realmente esta atividade.
Por isso, eu penso que essa autoridade já está na Terra, realmente ela consegue. Temos essa referência para poder, como eu disse no princípio, a gente tem que ter uma referência para seguir as nossas vidas. Sem essa referência, a gente estamos perdidos. Se a gente hoje não tivermos uma referência na vida, nós não referirmos a que ponto nós devemos ligar-nos, a gente fica perdidos, não é? Então tem que haver uma referência para nós podermos dar sentido à vida. A nossa vida só tem sentido com um ponto de referência, não é? E é isso que eu realmente queria expor neste tema de hoje. Então, pronto, eu penso que está mais ou menos aquilo que eu queria transmitir, está mais ou menos expresso. Eu não sei se ainda há tempo para mais, ou eu não sei se eu queria só mostrar um pequeno vídeo só. É só um pequeno vídeo que às vezes nós não temos a noção que como é que o universo realmente foi criado, mas tenho aqui um pequeno vídeo. Tá aí. É isso, é isso. Foi só para ter noção como é que as coisas foram criadas. E assim, nos últimos milhares de milhões de anos, a Terra foi bombardeada por asteroides, chocou com outros planetas e congelou várias vezes. Para não falar de ser governada por todo o tipo de formas de vida malucas. Por vezes, é de admirar que o nosso planeta azul tenha sobrevivido a tudo isto. Mas se quisermos fazer uma visita à história do nosso planeta, temos de começar logo no início. Há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, o nosso sistema solar começou a emergir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem colapsou num disco rodopiante de matéria que foi ficando cada vez mais quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio. E sem mais nem menos nasceu o nosso Sol. E a Terra também estava a caminho. Após o nascimento da nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais afastadas do disco giratório começou a aglomerar-se. Estes aglomerados seriam as sementes dos planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, tornavam-se maiores e mais esféricos. Os aglomerados nas regiões mais frias do sistema solar eram maioritariamente constituídos por gelo, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas interiores, como Marte e a Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa. Vulcanicamente falando, expeliu gases como o sulfureto de hidrogênio, o metano e o dióxido de carbono. Estes gases constituíram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas, e em breve a Terra sofreu uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, embateu diretamente no nosso jovem mundo. Esta colisão épica atirou pedaços de matéria para toda a órbita da Terra. E depois a gravidade uniu-os no que hoje conhecemos como a Lua. Skip lança agora a melhor cápsula de sempre. Tenho que pagar a publicidade. Nesta terra quente e primitiva, não havia oceanos. Toda a água existia como gás. Mas há 3 bilhões e 800 milhões de anos, o nosso planeta arrefeceu o suficiente para a água se condensar e se tornar líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem terra e transformou-a num mundo de água. H2O. O é um ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Assim, com toda aquela água, a vida surgiu na Terra há cerca de 3 bilhões e 700 milhões de anos. As primeiras formas de vida eram organismos microscópicos. Mas foi quase 1 bilhão de anos depois disso que alguns destes organismos mudaram o curso do mundo.
A Terra não permaneceu como um mundo de água durante muito tempo. Em breve, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas chamam-lhes crátons. À medida que mais e mais terra emergia do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Valbara não era exatamente um supercontinente. Era bastante pequeno. Os cientistas pensam que era mais pequeno do que o continente da Austrália. Há cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos, as cianobactérias evoluíram e tornaram-se os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Finalmente, tínhamos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais hospitaleira. E o resto é história. Estou brincando, ainda temos um longo caminho a percorrer. Com todo este novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono. E isso tornou o planeta muito frio. Grande parte do nosso jovem mundo congelou e a Terra assistiu à sua primeira idade do gelo. Agora, à medida que a atmosfera da Terra mudava, os continentes também se moviam. Separaram-se e voltaram a juntar-se no supercontinente seguinte, Rodinia. Rodinia era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E a vida? Bem, a vida tornou-se finalmente mais complexa. Mas então algo aconteceu. Rodinia partiu-se e formou-se um novo supercontinente. Este chamava-se Pannotia. Então, entre cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de nova vida. Esta altura foi chamada a Explosão Cambriana. E os animais que evoluíram durante este período tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. Os mais famosos de todos eram as trilobites de aspecto alienígena. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima alterou-se subitamente e a temperatura do oceano mudou drasticamente. A Terra assistiu ao seu primeiro fenômeno de extinção em massa. Esta foi a extinção ordoviciano-siluriana. E a maior parte da vida que se estava a espalhar pelo planeta desapareceu. Muitas destas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos atualmente na Terra. Algures entre 420 e 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores surgiram do solo da Terra. E os primeiros animais também chegaram à Terra. Há 250 milhões de anos, o planeta estava coberto pelo nosso último e vasto supercontinente, a Pangeia. Infelizmente, foi também durante este período que a Terra testemunhou o maior evento de extinção em massa da nossa história, a Grande Morte. Enormes quantidades de gases com efeito de estufa e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Mas esta extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a evolução da próxima vaga de animais. Há 240 a 230 milhões de anos, apareceram os primeiros dinossauros. Durante os 150 milhões de anos seguintes, eles dominariam a Terra. Se estivesses lá, terias visto o gigantesco saurópode argentinosaurus, o maior animal terrestre de sempre. Ou terias sido perseguido por um dos maiores predadores de topo da Terra, o T-Rex. E também terias visto a Pangeia a separar-se e a formar os continentes que conhecemos hoje. Talvez já saibam para onde isto vai. Há 66 milhões de anos, um asteroide embateu no nosso planeta, exatamente onde está agora o México. E lançou tantos detritos para a atmosfera que bloqueou o Sol. Isto levou a alterações climáticas devastadoras que causaram a extinção dos dinossauros. Na vaga seguinte de animais emergentes, os mamíferos tornaram-se mais comuns. Há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros seres humanos conhecidos começaram a caminhar neste mundo. Esta espécie chamava-se Sahelanthropus, embora provavelmente ainda andassem de 4.
Há 4 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a andar erectos, e cerca de 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas, que usavam para partir coisas. Há cerca de 800 mil anos, as coisas começaram a fazer faísca. Estes primeiros humanos descobriram como controlar o fogo e podiam agora cozinhar alimentos e aquecer-se a si próprios. Os seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Estes humanos aprenderam a interagir uns com os outros e com o mundo circundante de formas totalmente novas. Então, entre 40 mil a 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, além do Homo sapiens, foram extintas. Há 10 mil anos, a Terra viu os seus primeiros agricultores. Estes humanos, anteriormente nômadas, deixaram de vaguear pelo planeta e criaram finalmente as suas raízes. Há cerca de 250 anos, deu-se a Revolução Industrial. Passamos por grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. As sociedades agrícolas de base rural transformaram-se em sociedades urbanas mais industrializadas. A nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, alcançamos 1 bilhão. Em 1927, atingimos 2 bilhões. E desde a década de 1960, a população global tem aumentado cada vez mais depressa até chegar ao ponto atual, com mais de 8 bilhões de pessoas. E agora, há uma nova ameaça à existência humana e a muitas outras formas de vida aqui na Terra. As alterações climáticas. As temperaturas e o nível do mar estão a aumentar em todo o mundo e a biodiversidade está a diminuir. Podemos estar à beira de outro evento de extinção em massa se as coisas não mudarem, mas isso é uma história para outro esse. Como veem, as coisas não são feitas assim espontâneas. Deus não cria. Leva tempo a criar, não é? Mas e agora, como vemos, devemos ter influência sobre a direção que a Terra está a ter. Como seres conscientes, seres humanos, a gente pode modificar as coisas, não é? É preciso a vontade e as pessoas podem alterar. Não estamos próximos do fim do mundo. mas se não estivermos atentos, podemos fazer isso acontecer, não é? Pronto. Pai Celestial, nós estamos aqui para compreender como é que tu, através da história, tens tentado trazer o homem de volta para ti, dar-lhe aquela consciência que ele precisa ter para poder alterar e modificar e aperfeiçoar o teu mundo que tu criaste. Pois tu deste essa responsabilidade e esperas que o homem possa concretizar isso. Pois nós, através da relação dos princípios divinos e através das vidas dos pais, podemos compreender que temos essa possibilidade e podemos realizá-lo e queremos nas nossas vidas transformá-las para elas poderem concretizar tudo isso. Pedimos, pois, a tua bênção para esta semana e pedimos a cada um de nós que nos dês uma semana cheia de bênçãos. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Ricardo Pereira, membro de uma família abençoada central. Aju. Agora vamos dizer adeus aos irmãos de Zoom. Até o próximo domingo.